Posso fazer alterações nos contratos públicos? Antes de você saber a resposta, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, comenta alguma experiência que você já teve na execução do contrato, que você precisou fazer alguma alteração, se você conseguiu ou se você não conseguiu. Aproveita também e encaminhe esse vídeo para uma empresa que está passando por uma dificuldade e você sabe que esse vídeo vai poder ajudar ela. Eu sou Caio Henrique Pedroso, consultor com mais de 20 anos de experiência em licitações e contratos públicos. Aqui você aprende na prática como evitar prejuízo. Muitas empresas desconhecem quais são os seus direitos na execução do contrato e imaginam, ou até mesmo, se não imaginam, recebe uma resposta da administração que não é possível. Calma, nem sempre é assim. Existem as situações em leis que permitem as alterações contratuais. Por isso, preste atenção, você não é obrigado a executar contratos no prejuízo, desde que não tenha sido você que deu causa a isso. Vamos direto ao ponto. Vamos falar aqui de algumas hipóteses que podem resultar numa alteração contratual. Decorre da lei, provavelmente já está expresso no seu contrato que a administração pública pode acrescer ou diminuir 25% do seu contrato ou até mesmo 50% no caso de reformas. Mas veja bem, todas essas alterações, elas têm que ser devidamente formalizadas. É importante que você saiba também que isso não é uma imposição da administração pública. Ela deve dar ciência à empresa daquela alteração, inclusive para que ela verifique o preço e o resultado dessa alteração. Mas tudo isso deve ser devidamente levado a termo. É importante também que você saiba que a administração pública, ela tem que te dar ciência dessas alterações, até porque isso pode resultar no rompimento da equação econômico-financeira do seu contrato. Por isso, você ter a ciência e entender o que está sendo alterado e qual vai ser o reflexo vai ser muito importante. O direito de alterar o contrato para mais ou para menos não pode violar a equação econômico-financeira do seu contrato. E aí, nós já entramos na questão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Seja por uma alteração da administração, seja por um aumento ou uma diminuição de insumos, seja por um fato superveniente, algo que nós chamamos de imprevisível ou se previsível de consequências incalculáveis. Isso vai impactar na execução do meu contrato? Veja bem, eu posso solicitar a alteração para o reequilíbrio desse contrato desde que eu demonstre, desde que eu justifique através de provas, através de documentos, quais foram essas alterações, quais foram os motivos dessas alterações e, lógico, desde que você não tenha sido responsável por dar causa a essas alterações. Por isso, é importante que assim que ocorra o fato, que você já dê ciência à administração e tome as medidas cabíveis o mais rápido possível. Prorrogação de prazo. Posso pedir? Claro que eu posso, mas lembre-se, desde que isso não tenha sido causado por você. Costumo orientar as empresas que toda vez que ocorrer um fato, ainda que esteja longe da conclusão do prazo vigente, é importante que você leve isso a conhecimento da administração, que você deixe esse fato devidamente registrado nos autos e alerte que isso poderá resultar numa necessidade de adequação do seu prazo contratual. Como exemplo disso, eu posso te falar atraso na emissão da ordem de serviços, atraso no pagamento, desde que eu consiga demonstrar qual foi o reflexo desse atraso no pagamento na execução do meu contrato. Um ato que depende da administração pública ou de terceiros, mas que não estava vinculado ao seu contrato. Então, ocorrendo todos esses fatos e até outros, você pode solicitar sim o ajuste do seu contrato. A substituição do seu produto ou a metodologia da execução. Posso pedir essa alteração? Até posso,
Mas eu tenho que ter muito cuidado. Substituir o produto, um caso muito raro, casos em que, em regra, o produto deixou de ser fabricado, o produto saiu de mercado, ou então o fabricante está com um prejuízo, ele está com uma dificuldade de fornecer aquele produto, ele não está produzindo e a administração precisa muito. E aí eu tenho algo similar, veja bem, similar, de mesma especificação técnica, que seja equivalente, né? Eu posso pedir desde que eu faça pedido formal pela administração e também demonstre que isso não foi culpa minha. Da mesma forma, numa metodologia de execução de um serviço que eu estou prestando para a administração pública, desde que eu mostre a conveniência e que isso será tão benéfico quanto aquela primeira e desde que isso não vai interferir nos custos, posso sim solicitar essa alteração também. Supressões por iniciativa da administração pública. Sim, isso pode ocorrer. A administração pública, ela pode e deve, reconhecendo ali um erro, uma falha ou até uma necessidade que surgiu por um fato posterior da adequação daquele objeto que vai resultar na supressão de um item, de uma prestação, sim, só que lembre-se, ela deve manter a equação econômico-financeira do seu contrato. Então você já aprendeu, né? Que o contrato público pode sim ser alterado, desde que ele seja devidamente fundamentado. Por isso, não aceite mudar nada sem papel assinado, porque quem assume o risco é você. E no próximo vídeo, então, eu vou te mostrar como evitar multas, advertências e até rescisões de contratos através de uma gestão eficiente, preventiva e organizada.